Irmãos queridos, boa noite, graça e paz, que alegria nós estarmos reunidos mais uma vez, louvor no nome do nosso Deus. Eu quero convidar você ao momento de adoração na leitura do Salmo de número 93. Queira abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 93. Os versículos de número 1 até ao de número 5. Diz assim a palavra de Deus: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Este salmo nos convida a louvar a Deus pelo seu poder e pela sua majestade. Deus reina. Deus está sentado no trono, governando a história da humanidade. Não é e nunca vai ser uma pandemia que vai tomar do controle de Deus a história da humanidade. Vamos adorar a Deus orando neste momento, porque nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Eu vou pedir ao nosso irmão Anders que faça uma oração de adoração a Deus. Bondoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta noite para podermos, ó Deus, louvar o Teu nome, Amém. Engrandecer o Teu nome, pois sabemos que só o Senhor é digno de receber todo Maravilhoso louvor, Senhor. toda honra, toda glória e toda adoração. Glórias a Ti, Deus. Estamos aqui também, Senhor, prontos para ouvir a Tua palavra que será Sim, ministrada, Jesus. ó Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos e a nossa mente esteja aberta para entender o recado que o Senhor tem para nos trazer nesta noite através do Teu servo, ó Pai. Sim, Jesus. Que o Senhor possa estar conduzindo todos os atos deste culto, ó Pai, e que aonde a nossa voz aqui alcançar, ó Deus, que o Senhor se faça presente dentro deste lar, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar a vida de cada um que está aqui, ó Deus, participando deste culto online conosco, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Sim, Jesus. E a oração que nós fazemos no nome santo e poderoso do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. O Salmo de número 142, os versículos de 1 a 7, vão nos convidar à confissão de pecados. Nós, todas as vezes que introduzimos o culto, introduzimos com a adoração ou com a invocação da presença de Deus. Nós sabemos que Deus está presente aqui, mas quando nós o invocamos, nós estamos declarando que nós não podemos coisa alguma se Ele não estivesse aqui em nosso meio. Então nós adoramos a Deus pelo seu poder, pela sua majestade, e imediatamente somos tomados de muito medo, porque nós nos conhecemos bem e sabemos que somos pecadores. O Salmo 143 é um salmo de Davi, uma oração que Davi fez no momento aflitivo da sua caminhada, e diz assim este salmo: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho que ando me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco.
Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Este salmo de Davi nos apresenta dificuldades que Davi estava enfrentando. Nem sempre os salmos nos revelam com exatidão que dificuldades seriam essas. Este salmo, na sua introdução, em itálico, em fonte menor, ele traz a seguinte expressão: salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Aqui nos remete ao período em que Davi estava fugitivo do rei Saul. Saul invejava a Davi e entendia que Deus havia escolhido Davi para que fosse rei. Então pode ser que este salmo seja uma referência àqueles dias, na verdade, anos de perseguição que Davi enfrentou, perseguição movida por Saul. Mas nós temos diante de nós um inimigo muito poderoso, que é o pecado. O pecado também, muitas vezes, se faz presente ao nosso redor. É um inimigo constante em nossa caminhada. Você conhece muito bem a sua fraqueza. Você sabe qual o pecado que assedia você. Todos nós temos alguma fraqueza e isso nos entristece, porque nós sabemos que Deus é santo, que Deus é puro, e Deus nos convida a uma vida de pureza e santidade. Vamos ter uma oração de confissão de pecados. Eu quero convidar você, onde você está nesse momento, a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Por alguns instantes, nós vamos estar em silêncio, apenas alguns instantes, para que você possa apresentar a Deus o perigo que você está correndo. Porque o pecado é terrível. Se eu e você não abandonarmos o pecado, nós seremos consumidos pelo pecado. Então vamos apresentar a Deus o pecado que nos perturba e vamos pedir que Ele nos livre, que Ele nos perdoe desses pecados. E após alguns instantes apenas de silêncio, o nosso irmão presbítero Ronaldo vai fazer uma oração de confissão de pecados. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos, nessa hora, diante da Tua presença, pedir a Deus que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Sim, Deus. Temos vivido dias que não têm sido fáceis por esse mundo todo, ó Deus. Sim, meu Deus. Mas nós sabemos em quem nós temos crido. Sim, nós sabemos que o Senhor é Deus, o Senhor é zeloso, misericordioso, gracioso. E nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Deus. Amém, Deus. Não podemos, ó Deus, deixar o nosso foco ficar nas coisas que têm acontecido, e esquecer do nosso pecado pessoal, do nosso pecado íntimo, daquilo que praticamos na mais profundeza da nossa intimidade. O Pai, só o Senhor tem o poder de penetrar na nossa mente e no nosso coração. Visita-nos. E somente o Senhor é poderoso para perdoar os nossos pecados. Nós clamamos a Ti nesse momento, Deus. Tem misericórdia de cada um de nós. Amém, meu Todos Deus. aqueles que nesse momento dobram os seus joelhos, que fecham os seus olhos, que voltam os pensamentos a Ti, possam, ó Pai, ter a certeza que o Senhor é o único, poderoso Deus que pode perdoar pecados e nos levar para uma vida eterna diante da presença do Senhor. Assim nós Te agradecemos e confessamos a Ti as nossas fraquezas, as nossas falhas, porque outro nome não há que possa trazer um bálsamo de perdão sobre as nossas vidas. Assim nós oramos a Ti, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento nós vamos cantar em louvor a Deus o hino de número 14 do nosso cenário presbiteriano, cenário Novo Cântico, intitulado Louvor, e em seguida o hino de número 33, intitulado Maravilhas Divinas.
Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai. Vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor. Sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou com seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior.
nós agradecemos pela sua participação conosco nesse culto de louvor e adoração a Deus. Seus comentários, você pode deixar os seus pedidos de oração. Também esteja visitando as páginas da nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Muriaé, para que você possa estar bem informado das programações que nós temos durante a semana, segunda noite, terça e também na quinta-feira. Nós louvamos a Deus por aqueles que estão aniversariando nessa semana que inicia hoje, dia 26, até o dia 3 de maio, próximo domingo. Eu tenho aqui os nomes na semana passada, da Vitória Rangel, que foi no dia 23, no dia 26, no dia 3, o José Américo. Então a Vitória Rangel fez aniversário dia 23 e o José Américo faz aniversário dia 3 de maio. Se porventura você faz aniversário nessa semana, coloque o seu nome nos comentários, nós teremos a maior alegria de estar registrando o seu nome e de estar orando pela sua vida. Nós vamos ter agora alguns cânticos de louvor ao nosso Deus e essa noite quem vai nos trazer a ministração da palavra é o presbítero Ronaldo Peixoto. Deus tem uma palavra maravilhosa para as nossas vidas. Vamos cantar esses louvores como cantamos os hinos. Vamos cantar agora os próximos cânticos com alegria, com entusiasmo, para que haja o enchimento do Espírito Santo sobre a nossa vida e Deus mesmo esteja nos preparando para ouvir a sua palavra essa noite. Assim vamos te adorar.
ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, que és formoso. Boa noite, irmãos, irmãs, amigos que estão nos acompanhando pelo Facebook da Igreja Presbiteriana de Muriaé, da qual fazemos parte. Estão acompanhando pelo Instagram da Igreja Presbiteriana. Amigos que irão assistir
no YouTube da igreja, outros amigos queridos, convidados que estão também assistindo no meu Facebook pessoal. Eu queria agradecer a sua presença, dizer que é uma alegria muito grande poder estar nesse culto aqui online, algo muito novo, diferente para nós, mas algo que nós assumimos porque é uma grande responsabilidade falar da palavra do nosso Deus. Haja vista, essa responsabilidade se torna um pouco maior no momento em que o mundo atravessa. As lutas que têm sido travadas por todo o planeta, com perda de vidas, têm deixado todos nós um pouco mais ansioso, um pouco mais amedrontado, mas também um pouco mais reflexivo, um pouco mais reflexivo sobre a nossa fé, sobre a nossa vida com Deus. E é meditando nesse sentido que Deus trouxe ao meu coração uma passagem bastante conhecida das Escrituras. Você que já tem intimidade com as Escrituras, que já lê ou lê esporadicamente também, já deve conhecer essa passagem. Eu gostaria de te convidar para abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 18. Certamente você já ouviu alguém pregar essa passagem, você já conhece essa passagem, mas ela tem falado no meu coração essa semana devido aos acontecimentos que têm sido colocados, expostos para nós aí via rede social, via imprensa, via comentários verbais da nossa presença. E Deus trouxe com muita força no meu coração essa passagem. Durante a semana eu me debrucei sobre as Escrituras para meditar novamente nessa passagem. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã e todo dia ela traz um ensinamento novo para cada um de nós. Eu quero convidá-los a fazer a leitura, então, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 18, nós faremos a leitura dos versos 1 até o verso de número 6. Nós, orando a Deus, colocamos um simples título nessa mensagem de apresente a sua causa a Deus. Nós vamos ler e meditar sobre a vida de um homem que fez isso, que ele apresentou uma causa muito difícil a Deus. Diz assim a partir do verso 1 do capítulo 18. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te pedir que tão somente aquilo que o Senhor deseja seja falado nessa noite. Amém, Deus. E que cada coração que está recebendo essa mensagem ou irá recebê-la posteriormente possa recebê-la como palavra do Senhor. Amém. E não palavra de homens. Sim, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Amém. Amém, Deus. Amigos, irmãos, igreja, nós queremos
meditar sobre a vida do rei Ezequias. E nós queremos primeiro trazer à lume o contexto em que Ezequias assume o reinado do Reino do Sul. Nós queremos voltar um pouco na história rapidamente, num breve resumo, e lembrarmos que, a partir da morte do rei Salomão, no ano de 930 a.C., houve uma ruptura, onde 10 tribos de Israel seguiram a um rei e 2 tribos de Israel, Judá e Benjamim, seguiram a outro rei. Essas 10 tribos formaram o Reino do Norte, chamado Reino de Israel. As outras 2 tribos formaram o Reino do Sul e recebeu o nome de Judá. O Reino do Sul continuou fiel a Davi. O Reino do Norte se perdeu e estabeleceu um culto diferente a outros deuses. Um culto que se tornara um pouco misto. Na história do Reino do Norte, ou no Reino de Israel, nós tivemos 19 reis. Tivemos 8 dinastias diferentes. A Bíblia registra que todos esses reis agiram de forma diferente ao que Deus havia estabelecido. Todos foram reis maus perante os decretos divinos. Esse reino durou 208 anos, vindo a sucumbir no ano de 722 a.C., tendo o rei da Assíria, o reino da Assíria, o poderoso reino da Assíria, invadindo o Reino do Norte e exterminando esse reino para sempre. Por sua vez, o Reino do Sul, o Reino de Judá, ele teve 20 reis e teve apenas uma dinastia. Somente a dinastia da família de Davi governou este reino. Entre os 20 reis, 8 reis fizeram o que era reto diante de Deus. Esse reino durou 344 anos e veio a sucumbir também no ano de 586 pelas mãos do rei da Babilônia, onde foi invadido e foi levado cativo. Esse reino do sul, fiel a Davi, que seguiu a dinastia davídica, dentre desses 8 reis que foram retos diante de Deus, nós temos aqui o rei Ezequias. Nós queremos meditar sobre a vida desse jovem de 25 anos que assume o trono de Judá. Ele reinou de 715 a 686. A passagem que nós lemos diz que ele reinou 29 anos. Queremos lembrar do contexto familiar de Ezequias. Ezequias foi filho de Acás. E as escrituras registram, se você ler depois na sua casa, na sua Bíblia, voltar aí em 2 Reis, no capítulo 16, o verso de 1 a 4, vai dizer que Acás, o pai de Ezequias, foi um mau rei. Ele não fez o que era reto perante o Senhor. Ele era um rei idólatra. Ele praticou tanta idolatria que ele chegou ao ponto de queimar um filho em sacrifício a algum deus pagão. Quando olhamos um pouco mais atrás e olhamos para o avô de Ezequias, as escrituras registram, aqui também em 2 Reis capítulo 15, entre o verso 32 e 38, que Jotão, o avô de Ezequias, foi um bom rei. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Mas ele permitiu que a idolatria permanecesse no reino de Judá. Não fica claro se ele participava dessa idolatria, mas ele não a destruiu. Ele não enfrentou a idolatria, ele não erradicou a idolatria da vida religiosa do Reino do Sul, ou seja, de Judá. Então nós observamos que Ezequias, ele tem um contexto em que ele vive familiar e um contexto histórico. Como toda a nossa vida, nós estamos envolvidos em um contexto que está acontecendo nos nossos dias. Não era diferente com Ezequias.
Esse jovem perde o pai aos 25 anos e assume a coroa real, assume a liderança de uma nação. Um jovem que tinha um pai, um péssimo exemplo, e um avô razoável. Fez o que era reto perante o Senhor, mas não teve coragem de parar com a idolatria no seu reino. Ezequias talvez fosse um jovem que tinha tudo para dar errado. Haja visto aqueles que gostam de ensinar que os problemas passam de família, de pai para filhos, aqui há uma quebra. Né? A maldição hereditária não se perpetua na vida de Ezequias. Nós não encontramos aqui a maldição hereditária sobre a vida dele, porque teve um pai mau. Ele era um jovem de 25 anos, assume o mais alto posto de sua nação, e nós vamos observar que a palavra que nós lemos já iniciou dizendo que Ezequias fez, no versículo 3, o que era reto perante o Senhor. Ele muda toda a história da sua família, a família real, e ele muda toda a história da sua nação. Nós começamos a olhar para as qualidades de Ezequias, e a primeira delas é essa. É um jovem que decidiu no seu coração andar com retidão diante de Deus. Nós podemos olhar uma segunda qualidade de Ezequias. Ele era um jovem corajoso. Ele teve a coragem que faltou em seu avô e em seu pai. Ele teve a coragem de destruir a idolatria da sua nação. Se você olha para o versículo 4, você vai ver que ele removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés tinha construído lá no deserto. Aquela serpente havia se tornado objeto de adoração. E Deus não aceita que adoremos nada no lugar dele. Nenhum rei anterior teve coragem de pegar essa serpente e dar fim e destruir essa serpente. Mas Ezequias, o jovem Ezequias, teve essa coragem. Uma outra qualidade que podemos pontuar na vida de Ezequias era a sua fé inabalável no Senhor. O versículo 5 e 6 que nós lemos diz que ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Um jovem de uma fé inabalável. Existem duas qualidades que nós queremos mencionar aqui, que estão relatadas no segundo livro de Crônicas. Porque a história dos reis de Judá são contadas nos livros dos reis, nos livros de Crônicas e especialmente aqui de Ezequias, também no livro do profeta Isaías, do capítulo 36 até o capítulo 39. Uma outra qualidade que está registrada lá em Crônicas, entre o capítulo 29, 30 e 31, é que Ezequias ele restaurou completamente o culto a Deus. Ele reabriu o templo que estava fechado durante o reinado do seu pai. Ele restaurou o ministério levítico e sacerdotal. E ele voltou a fazer a comemoração da festa da Páscoa, uma das mais importantes festas religiosas do calendário judeu. E é interessante notar que um homem com essas qualidades fatalmente vai exercer influência sobre o povo de Deus. A quinta qualidade que nós queremos registrar da vida de Ezequias é que ele influenciou os judeus a também destruir a idolatria das nações próximas. Se você fizer a leitura do livro de 2 Crônicas, capítulo 31, verso 1, você vai ver que após a reabertura do templo, após a reinstalação do sacerdócio levítico e da vida sacerdotal,
após a comemoração da Páscoa, com todo aquele requinte que Deus havia exigido que o povo comemorasse a Páscoa, que significava a libertação do povo que tinha sido escravo mais de 400 anos na terra do Egito, o povo judeu tem um revigoramento espiritual, tem um reavivamento espiritual tão poderoso que o povo, ao retornar para suas casas, para suas cidades, após aquela festa da Páscoa, vai andando pelas nações circunvizinhas de Judá e vai destruindo tudo aquilo que era voltado para a idolatria. Nós podemos ver, então, que um homem, quando determina firmemente no seu coração ser fiel a Deus, andar com retidão a Deus, ter coragem de enfrentar as idolatrias do seu tempo, mantém uma fé inabalável e tem disposição para restaurar o culto verdadeiro a Deus, vai conduzir, vai liderar uma nação, vai liderar uma igreja, pode liderar até mesmo o mundo para um verdadeiro reavivamento espiritual. Nós podemos ver aqui que o reavivamento espiritual é voltar para a prática que Deus determinou. Já no tempo de Ezequias, eles voltaram para o templo. Eles refizeram, restauraram toda a vida do templo. Portanto, reavivamento espiritual não passa pela invenção de novas práticas. Passa fielmente para um retorno às práticas já determinadas pelas Escrituras Sagradas. Com todo esse currículo, com todas essas qualidades, com todo esse trabalho em prol da adoração a Deus, com reflexo no seu reinado e com reflexo para a nação, mesmo assim, os problemas chegaram para Ezequias. Os problemas chegam para todos. Os problemas chegam para crentes e para não crentes. A pandemia nesse mundo, ela pega crente e não crente. Ela pega quem tem fé e quem não tem fé. O coronavírus infecta a todos. Problemas da economia afetarão a todos, crentes e descrentes. Mas a diferença está na reação da pessoa. A diferença na nossa vida, na minha vida e na sua vida, deve estar na forma como vamos reagir à crise. Ezequias era um rei, jovem, com imensas qualidades, exercendo um papel de grandeza na sua nação. Mas os problemas bateram na porta de Ezequias um dia. Antes do início do reinado de Ezequias, no ano 715, um pouco antes, no ano 722, ele acompanhou a queda do Reino do Norte. Ele acompanhou a invasão do reino, poderoso reino, e de um exército extremamente poderoso da Síria, invadindo o Reino do Norte, escravizando o Reino do Norte, utilizando de uma política de transferência de pessoas, levando cativos os moradores do Reino do Norte para a região medo-persa e trazendo pessoas para a região do norte e dando fim àquele reino que um dia serviu a Deus. Ezequias viu isso acontecer. 4 monarcas poderosos da Síria estiveram envolvidos nessa ação, nessa campanha militar contra o reino do norte. Ezequias viu aquilo. Ocorreu quando o pai dele era o rei. E poucos anos antes dele assumir o reinado, o 4º monarca poderoso, chamado Senaqueribe, ele vai agora partir para invadir o Reino do Sul. Ele vai partir para invadir o Reino de Judá, o reino que Ezequias era o rei. Ele vai invadir o reino que tinha restaurado o culto fiel e verdadeiro a Deus. Amados, o problema chega na porta de todos nós. Mas nós vamos aqui ver como Ezequias reagiu a todo esse acontecimento. Após uma tentativa frustrada de negociar com os invasores, o rei da Síria, ele
elege uma comissão do seu exército, seus ministros, e enviam até Judá. Eles chegam até próximo de Judá, param próximo das muralhas e querem falar com o rei. Ezequias também elege uma comissão. Também elege 3 dos seus ministros e os envia para ouvir o que aqueles emissários do rei inimigo tinham para falar. Imagina um momento de tensão para essa nação. O reino da Síria já havia invadido algumas cidades do Reino do Sul. Não havia invadido Jerusalém, a sua capital, onde estava o reino, onde estava o templo, mas já havia tomado algumas cidades poderosas do Reino do Sul. E agora o povo de Deus, o povo liderado por Ezequias, está preso dentro das muralhas e do lado de fora um exército poderosíssimo querendo tomar a cidade. Você pode ver esses acontecimentos a partir do verso de número 13. Aliás, a partir do verso de número 9 você já vai ter informações a respeito desse acontecimento. Amados, muitas vezes nas nossas vidas os problemas chegam e parecem entrincheirar a nossa volta. Às vezes os problemas de ordem pessoal, emocional, espiritual, financeira, física ou até mesmo essa crise mundial de um vírus invisível ao olho humano está nos entrincheirando dentro da nossa casa. O nosso coração fica triste e abatido de não podermos conviver com as pessoas que amamos. Fica triste de não podermos apertar a mão e abraçar aqueles dos quais nós amamos. Então você pode estar, amado, recebendo uma causa de um inimigo poderoso na sua vida nesse dia. Não somente da pandemia do coronavírus. Eu queria que você se colocasse no lugar das pessoas que estavam dentro de Jerusalém. Eu queria que você meditasse nessa noite e se colocasse no lugar de Ezequias, que era o líder daquela nação. Um povo fiel a Deus. Um povo que tinha restaurado a vida com Deus, mas agora tinha uma causa violentíssima para ser enfrentada. Eu queria que você olhasse comigo como o inimigo ele tem coragem de articular para afrontar a nossa vida e pode estar afrontando a sua vida nesse momento. Olhe no versículo 20, o que o líder dessa comissão instituída pelo rei da Síria fala ao povo ali, a essa comissão instituída pelo rei Ezequias e ao povo que estava ali próximo. Levanta-se dentre eles um de nome Rabsaque, você vai ver aí no versículo 19, e ele começa a fazer afrontas ao rei e ao povo de Judá. Olha o que ele diz para o conselho de ministros, a comissão que Ezequias mandou. Olha o versículo 20, ele diz: bem posso dizer que o teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. A primeira afronta que ele lança sobre aquele povo e sobre o rei é sobre o seu grupo, é sobre as pessoas que estavam ao seu redor. Todo rei possui um conselho de guerra. Aqui ele está dizendo: o seu conselho não vale nada, o seu conselho é fraco. E junto disso ele diz: você não tem poder. Ele está afrontando o grupo de Ezequias, o conselho de Ezequias, está afrontando a capacidade de Ezequias. Quantas vezes os problemas fazem isso conosco? O inimigo tenta tramar contra a nossa vida e começa a tramar contra a nossa família. Começa a tramar contra a sua equipe de trabalho. Começa a tramar contra as pessoas próximas que estão a você. Começa a tramar contra a sua igreja, contra a sua liderança. E começa a dizer: o seu conselho, o seu grupo não vale nada. Tudo que ele fala são palavras vãs. E você não tem capacidade alguma, você não tem poder algum, você é fraco. O inimigo usa isso para nos desanimar, para nos desestabilizar. Satanás é o grande inimigo, ele que articula essas coisas. Não bastasse a afronta feita ao grupo que ajudava e ao povo que ajudava Ezequias a liderar aquela nação, nós vamos ver que ele amplia no verso de número 21, ele vai especificamente dizer: você confia no Egito?
O Egito também é fraco. Ele começa a colocar uma afronta nos possíveis aliados. Amados, quantos irmãos nossos têm sido afrontados? Quantas lideranças nossas têm sido afrontadas? Quantos amigos nossos têm sido afrontados pelos inimigos? A fim de causar uma grande desestabilização de ordem familiar, de ordem de governança. Nós precisamos abrir os olhos para as palavras, para a palavra de Deus que vem nos falar nessa noite. Precisamos colocar os olhos nas verdades que têm acontecido ao nosso mundo. Não bastasse a afronta do inimigo sobre o grupo de gestão, podemos dizer assim, do rei, sobre a sua capacidade pessoal, agora ele coloca uma afronta sobre os seus inimigos. Olhe para o versículo 22 do capítulo 18, o que o inimigo vai começar a falar para ele. Mas se me dizes, confias no Senhor? E vai seguir, você pode começar, depois seguir a ler na sua casa, como o inimigo começa a tecer palavras para desmoralizar a fé daquele povo. Há uma afronta sobre a liderança. Há uma afronta sobre os possíveis aliados. Agora há uma afronta à fé de Ezequias. Você crê que é no Senhor? E você vai ver tecendo palavras aqui que esses inimigos vão dizer na boca desse homem chamado Rabsaqué, o líder daquela comissão, comparando o Deus de Israel, o Deus que criou o céu e a terra, com os deuses de outras nações que eles haviam conquistado. Leia esse texto completamente, leia a história de Ezequias para você ver como os inimigos vão dizer a todo momento, o Deus que você crê é igual aos outros deuses das outras nações. Os outros deuses das outras nações não puderam fazer nada. O seu Deus vai fazer alguma coisa? Desestabilizar, afrontar a você e a sua equipe, afrontar aos seus amigos, aos seus aliados e afrontar a sua fé. Afrontar a sua fé. Quando você começa a ler a partir do verso 26, você vai ver que a comissão é enviada pelo rei Ezequias, composta por Eliaquim, por Sebna e por Joá, vai dirigir a palavra a essa comissão dos inimigos, do rei inimigo, e vai fazer um pedido a eles. Por favor, fale conosco em aramaico, porque nós entendemos aramaico. E o povo está aqui em volta, em cima das muralhas de Jerusalém, e eles não entendem aramaico, eles só entendem judaico. Fale em aramaico para que esse povo não fique alarmado. Pois Rabsaqué faz exatamente o contrário do pedido. Os enviados de Ezequias procuravam negociar a paz. O inimigo não está a fim de negociar a paz. Rabsaqué faz questão de ficar de pé. Leia o versículo 26 e 27. Ele faz questão de ficar de pé. Ele faz questão de ficar de pé. E falou, não, eu vou falar em judaico mesmo. Eu vou falar no popular. Eu quero que todo mundo escute o que eu estou falando aqui. Amigo, uma afronta não pode ser tão ruim que não possa piorar. Agora Rabsaqué faz questão de falar no popular. Agora Rabsaqué faz questão de afrontar a todo o povo. Agora Rabsaqué usa a estratégia de colocar o povo contra o rei. E na tentativa de colocar o povo contra o rei, o inimigo promete coisas boas. Cuidado com as promessas que você escuta. Cuidado com as portas que se dizem abrir para você. Nem todas as portas que se abrem é Deus que está abrindo. Veja o verso de número 31 e o 32 na parte A, que Rabsaqué está falando para aquele povo. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira. Bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. O inimigo, quando quer fazer aliança com você, quando quer te enganar, ele não vai te oferecer coisa ruim.
O inimigo, ele oferece coisa boa. Porque se ele te oferecer coisa ruim, você não vai. Se o inimigo tentar me seduzir com coisa ruim, eu não vou para o lado dele. Cuidado com as ofertas que você recebe. Veja de onde parte essas ofertas. Qual é a raiz dessas ofertas? Quem está fazendo essas ofertas? Qual é a intenção dessas ofertas? Aqui a intenção era seduzir o povo e colocar o povo contra o rei. Como se não bastasse, veio o versículo 32 da parte B, o que ele vai falar de Ezequias. Não deem ouvidos a Ezequias, porque vos engana dizendo, Senhor nos livrará. Agora ele pega a figura do rei, um homem de reconhecida intimidade com Deus, um homem que havia restaurado o templo, um homem que havia restaurado a vida religiosa da nação, e começa a dizer, esse homem é um enganador. Esse homem está enganando vocês. Esse homem está dizendo que vocês serão salvos pelo Senhor. Ele é um mentiroso. Ele está embromando vocês. Note que o inimigo, ele avança passo a passo. A comitiva enviada pelo rei Senaqueribe afronta o conselho e o poder de Ezequias. Ele afronta os possíveis aliados de Ezequias. Ele afronta a fé de Ezequias. Agora, ele faz questão de tentar destruir a reputação de Ezequias. Ele tenta, prometendo coisas boas, atrair o povo para ficar do lado dele e abandonar a Ezequias. E ele coloca um rei de reconhecida intimidade com Deus como um enganador do povo. E fala isso no popular, na língua que todo mundo podia entender. O objetivo era causar pânico. O objetivo era causar confusão na sociedade. O objetivo era fazer com que a sociedade judaica ali em Jerusalém entrasse em ebulição. Que as dúvidas surgissem. Porque quando nós ouvimos acusação, o inimigo traz dúvidas ao nosso coração. E nós temos vivido muitas dúvidas, especialmente na nossa nação brasileira. Muitas dúvidas têm sido colocadas no nosso coração. E Deus tem ficado há muito mais rebaixado do que segundo lugar na nossa nação. Imagina a situação de Ezequias. Tente sentir na pele o que Ezequias estava sentindo. Tente entender a posição do rei. O que ele poderia fazer? Como mencionamos, a crise bate na porta de crente e descrente. A luta, a dor, a dificuldade, a escassez acontece na vida de todos. A diferença está na reação. Por isso que eu chamei essa lição, essa mensagem, de apresente a sua causa a Deus. Olha no capítulo 19, no verso 1, o que Ezequias fez. Quando chega a sua comissão, quando chegam os seus ministros e relatam para Ezequias tudo aquilo que o inimigo falou, veja o que Ezequias faz. Capítulo 19, verso 1 diz que Ezequias, tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Irmãos, rasgar as vestes, cobrir-se de pano de saco, tirar a roupa real, tirar talvez a coroa real, colocar pano de saco, rasgar as vestes é um estado de total humilhação. O rei, o grande líder da nação, numa situação que poderia deixá-lo totalmente encurralado, ele procura a casa de Deus. A Bíblia diz que ele entrou na casa do Senhor de forma humilhante. Ele foi se dobrar diante de Deus. Ele foi se humilhar diante de Deus. Quando a coisa aperta para nós, quando a luta chega, qual é a nossa reação? Muitos há que quando a coisa aperta, corre para a igreja.
quando a doença bate na porta, quando a escassez bate na porta, quando a briga com o marido ou com a esposa bate na porta, quando a luta na família bate na porta, quando um filho se desvia, vai para as drogas, vai para o álcool, bate na porta da igreja, entra na igreja e é o melhor lugar de ir mesmo. Mas tendo recebido as bênçãos de Deus, logo abandona a igreja. São aqueles que querem as bênçãos de Deus, mas não querem compromisso com o Deus das bênçãos. Muitos há que da igreja, quando enfrentam problemas de ordem de dentro da igreja ou de fora da igreja, a primeira coisa que querem é abandonar o barco. O melhor lugar é com o joelho dobrado diante do nosso Deus para enfrentar as nossas crises. Note que no verso 2, o rei não fica apenas de joelho dobrado e orando. Ele pega a sua comissão, a sua comitiva de ministros e envia ao profeta Isaías. E diz: vão até Isaías, vão até o homem de Deus, procure o profeta, aquele que foi instituído para velar sobre as nossas vidas, aquele que é o homem que tem intimidade com Deus, para ministrar a palavra de Deus, o que ele tem para falar conosco. E essa comitiva faz isso, vai até Isaías. Note que tanto o rei Ezequias, quanto o seu povo, quanto o seu conselho, os seus membros mais próximos, a sua comitiva, os seus ministros, entenderam de uma forma muito clara que aquela afronta não era simplesmente a pessoa do rei, não era simplesmente a nação, era uma afronta ao Deus vivo. Olhe no versículo 4 o que essa comissão fala para o rei, para o profeta Isaías. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo. Aquela afronta não era a Ezequias. Aquela afronta não era somente o povo de Judá. Aquela afronta era a Deus. Amados, nós estamos pegando muitas vezes o problema e trazendo para nós, que é o nosso problema. Que a afronta é a nós, a afronta é a mim, a afronta é a minha igreja, a afronta é a minha religião, a afronta é a minha liderança, a afronta é a tudo que está errado na minha igreja, ou na igreja que você pertence, a afronta é na minha família. Transfira essa afronta para Deus. Ezequias fez isso. Ele dobrou o joelho e orou. Aqui não tem as palavras dele, mas enquanto essa comissão procurou o profeta, Ezequias estava de joelho. E eu fico imaginando as palavras que devem ter passado na mente e no coração de Ezequias. Ele deve ter falado para Deus: Deus, estou afrontando o Senhor. Nós já fizemos tudo nessa nação para restaurar a vida, mas vem um inimigo feroz, violento, nos encurralou aqui, está afrontando o Senhor. Se nós formos derrotados, é uma derrota para o Senhor, não para mim. Ezequias não procurou falar ao povo. Ezequias não foi para o povo motivá-lo, falar palavras bonitas. Ezequias não procurou defender sua fé, que foi atacada por Rabsaque. Ezequias não procurou nem defender o seu caráter, porque quando chamaram ele de mentiroso, ele vos engana. Ele não tentou se defender. A Bíblia não registra isso aqui. Ele não tentou defender a sua reputação. Ele poderia ter reunido a nação e disse: eu sou um bom rei, eu fiz isso, eu restaurei o templo, eu restaurei a Páscoa, eu restaurei o sacerdócio levítico, eu restaurei o ministério sacerdotal. Não. Ele não procurou defender a sua reputação. Ele foi falar com Deus. Ele foi se dobrar diante do Deus vivo, porque ele sabia ao Deus que ele servia. E ele foi pegar os seus homens de confiança e falar: procure o profeta de Deus. Precisamos do porta-voz de Deus para os nossos ouvidos. E você pode pensar: agora resolve. Agora o inimigo vai se calar. Amado, não subestime a coragem do seu inimigo. Não subestime a coragem e a intrepidez de Satanás. Não subestime
a intrepidez daqueles que tramam contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa igreja, contra a nossa fé e contra a nossa nação. Não subestime. Se você ler no versículo 10, e também depois no segundo livro de Crônicas, no capítulo 32, no verso 17, você vai ver que o rei da Síria, um tempo depois, resolve não só afrontar com palavras, mas escrever cartas. Escrever cartas para desmoralizar agora a Deus. Olha que coisa interessante. Os seus enviados, ele manda assim: fala a Ezequias, rei de Judá, versículo 10, não te engane o Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Aqui não diz mais lá, em 2 Crônicas, vai dizer no plural, que Senaqueribe escreveu cartas afrontando a Deus. E você vai ver no versículo 14, que tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu-a. O inimigo não conseguiu abalar a fé de Ezequias. O inimigo não conseguiu destruir a sua equipe, os seus ministros, os seus homens de confiança, em quem ele estava alicerçado para governar. Os inimigos não conseguiram colocar o povo contra o rei. Agora tem uma cartada final. Vamos dizer que o Deus deles é mentiroso, que esse Deus não existe, que esse Deus é uma farsa, que esse Deus é um farsante. Não te engane o teu Deus, em quem confias. Quantas vezes, meu amado, você já ouviu? Igreja é tudo igual. Esse negócio de Deus é uma mentira. Se Jesus tivesse de voltar, já tinha voltado. Quantas vezes o inimigo tem usado a estratégia de dizer que Deus é enganador e que nós somos um bando de trouxa, seguindo um livro. Certamente você já ouviu isso. Eu já ouvi. Quando o Senhor me chamou para ser um cristão protestante, muitos me chamaram de louco. Você é louco. Só querem o seu dinheiro. Só querem que você entregue dízimo. Só querem que você contribua. Igreja é tudo mentirosa. A fé tanto faz em qualquer lugar. É isso que o rei fez com Ezequias, o que muitos podem estar tentando fazer com você, principalmente nesse momento de crise mundial. Mas eu quero te dizer que Deus não mudou. Que esse livro que muitos não gostam de acreditar são as Escrituras Sagradas e que as profecias nele contidas têm que se cumprido dia após dia. Mas essa nova afronta a Deus, essa intrepidez do inimigo, vai causar mais uma reação em Ezequias. E você pode pensar, agora Ezequias vai perder a linha. Agora Ezequias vai pegar o limitado exército que tem e vai armar uma guerra contra esse povo inimigo e vai ser pela espada. Não foi bem assim. Olhe comigo o que Ezequias faz. Capítulo 19, verso 14. Já tendo aqui começado a leitura, diz que tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então, subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E do versículo 16 até o versículo 19, nós vamos ver uma oração que Ezequias faz a Deus. Ezequias podia dizer, eu fui a primeira vez na casa de Deus. Achei que o inimigo ia ser destruído. Desisti, não vou mais para a casa de Deus, não vou mais para a casa do Senhor, não vou procurar Deus. Vou resolver do meu jeito. Não vou mais para a casa de Deus. Eu fui uma vez e não deu certo. Para que eu vou voltar lá? Não. Ele volta para a casa de Deus. Ele volta para o joelho.
ele volta para a oração e dessa vez ele pega a carta. Ele pega o papel escrito, afronta a Deus, leva no templo e coloca diante de Deus. Ele estende a carta perante o Senhor. É o que diz o final do verso 14. E ele faz uma oração. Para você que às vezes diz assim, eu não sei orar. Leia esses 3 versículos depois da oração de Ezequias. Uma oração sucinta. E ele diz, Deus, esse papel aqui, essa carta, está afrontando a mim não, Deus. Está afrontando o Senhor. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o Deus da minha nação. E o Senhor está sendo afrontado nessa carta, Deus. Vamos ler essa oração. A oração de Ezequias. Verso 16, ela inicia assim. Na verdade, ela inicia na metade do verso 15. Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações de suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, sendo obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Essa é a oração que Ezequias faz diante do Senhor. Se você ler do versículo 20 até o versículo de número 34, você vai ver que, nesse momento, Ezequias está ali no templo orando, ele não envia a sua comissão ao profeta Amós. Ao profeta Isaías, perdão. Mas você vai ler que Isaías mandou dizer uma mensagem a Ezequias. Ora, da primeira vez a mensagem veio pela boca da comissão que o rei Ezequias tinha enviado. Dessa vez ele está no templo e não há registro que ele enviou a sua comissão. Mas há o registro de que Isaías tem uma mensagem para Ezequias. Mano. E essa mensagem, ela vai corroborar, ela vai confirmar a mensagem que foi trazida pelos seus ministros, que está registrada no verso 6 e 7 do capítulo 19, e aqui ela está um pouco mais extensa. Mas, em suma, ela está dizendo, o inimigo não vai invadir Jerusalém. Não vai nem conseguir lançar uma flecha. Ele vai voltar pelo mesmo caminho que ele veio e ele vai cair a espada. Amados, quando nós apresentamos a nossa causa a Deus, Ele cuida de nós. Quando nós apresentamos a nossa causa a Deus, Ele usa pessoas escolhidas para o exercício de cuidar de nós. Desde o início do mundo, Deus instituiu o homem para dirigir, para governar, para cuidar do mundo. Não instituiu anjos. Lá em Adão, já foi colocado Adão para governar, para dominar sobre a terra. Deus instituiu o homem para governar a sua igreja e Deus instituiu o homem para governar o estado civil. Ele não colocou anjos para fazer isso. Homens são instrumentos na mão de Deus, são vasos na mão de Deus. E você pode dizer, mas tem muito vaso de desonra. E é verdade. Mas isso não elimina a verdade que existe muito vaso de honra. Existem muitas pessoas verdadeiramente comprometidas com Deus. Existe muita gente, homem e mulher, verdadeiramente fiel a Deus, que nesse momento pode estar orando e intercedendo pela sua vida e pela minha vida. Eu tenho certeza que o fato de eu estar aqui nessa noite, me dirigindo humildemente a você, com essa simples meditação, é fruto de irmãos e irmãs que nunca desistiram de orar pela minha vida no momento mais tenso da minha vida, no momento mais delicado da minha vida.
Não deixe a sua causa ser lutada pela sua própria força. Faça como Ezequias. Entre na casa de Deus. Dobre o seu joelho diante de Deus. Apresente a sua causa a Deus. E você vai ver o resultado da mensagem enviada pelo profeta Isaías. E você vai ver o resultado da fidelidade de Ezequias a Deus de uma forma bem sucinta do verso 35 até o verso de número 37. Irmãos, Deus sempre cumpre a sua palavra. Deus disse que eles não vão invadir. Eles vão voltar para a terra deles e o líder deles vai cair na espada. Se você ler esses versículos, você vai ver que a palavra de Deus diz que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive, que era a capital da Síria. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, o seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Deus cumpre a sua palavra. Palavra dita por Deus, palavra registrada nas Escrituras, serão fatalmente cumpridas. Infalivelmente cumpridas. Irremediavelmente cumpridas. Com toda graça, com toda misericórdia que é peculiar a Deus. E com toda justiça que é peculiar a Deus. Miraculosamente, 185 homens do exército inimigo não amanheceram. Deitaram para dormir e não acordaram. Não foi Ezequias que lutou. Não foi o seu limitado exército. Foi o próprio Deus. Deus age no campo do impossível. Ezequias não podia enfrentar o exército de Senaqueribe. Senaqueribe tinha a nação, o exército mais poderoso do mundo a seu serviço. Militarmente não seria possível. Mas Deus age no campo do impossível. Deus age da forma incompreensível a mim e a você. Deus age de forma que talvez você não vai entender. Muitas das vezes você vai olhar e dizer, foi sorte. Foi fruto do acaso. Não, não foi fruto do acaso. Foi fruto da ação de Deus sobre a vida daqueles que o temem, sobre a vida daqueles que apresentam suas causas a Ele como Deus único, poderoso, sobre aquele que tem todo o poder nesse mundo. Nós queremos terminar essa meditação com algumas considerações para a nossa vida. Notem que nessa pequena meditação, e eu sei que você vai ler em casa essas passagens de 2 Reis, 2 Crônicas e de Isaías, e você vai aprender, o Espírito Santo vai falar muito mais no seu coração, vai ensinar muito mais para você, porque a palavra de Deus é assim que funciona. Ninguém é detentor de toda ela, é impossível que um homem detenha todo o ensinamento da palavra de Deus. Mas eu quero fazer umas considerações finais aqui, para que nós tenhamos claro no nosso coração. A fé e a devoção a Deus não nos imuniza de problemas. Pelo contrário, ela nos leva aos pés do Senhor de fato. É o que aconteceu com Ezequias. Ezequias não fez promessa. Ezequias não fez campanha. Ezequias não comprou rosa ungida. Ezequias não usou sal grosso. Ezequias não andou de joelho. Ezequias não fez nenhuma artimanha do homem. Ezequias dobrou o seu joelho. Está enfrentando uma causa difícil? Está enfrentando a quarentena com dificuldade? Dobre o seu joelho. A fé não nos imuniza dos problemas, mas ela nos coloca de joelho diante de Deus. E essa nação precisa se dobrar. Esse mundo precisa se dobrar diante de Deus.
Deus e a sua casa é o melhor refúgio da vida. Não existe um lugar que você vai se sentir mais seguro do que a casa de Deus e a presença de Deus. Nossas causas podem ser compartilhadas e devem ser compartilhadas com as pessoas que nós confiamos e que são notadamente pessoas de Deus. Mas, primariamente, a nossa causa deve ser apresentada a Deus. Ele é o Senhor de todo poder. Não devemos desprestigiar os homens escolhidos por Deus para profetizar a sua palavra sobre a nossa vida. Eles velam sobre a nossa vida. Homens são instrumentos de Deus, são vasos na mão de Deus, mas a palavra final é de Deus. Quer saber se a pessoa que você confia é de Deus? Compara o que ele faz e o que ele vive com as Escrituras Sagradas. E aí você vai saber se ele é de Deus. Mas não caia na sedução de confundir homem de Deus com homem perfeito. Se você ler os textos que nós mencionamos aqui, você vai ver que Ezequias tinha defeitos. A sua equipe tinha defeito. O profeta Isaías tinha defeito. O rei Davi tinha defeito. Eu tenho milhões de defeitos. Não seja seduzido a confundir homem de Deus com homem perfeito. Perfeito que foi só Jesus Cristo. Todos nós temos o pecado na nossa vida como uma marca, que nós não podemos deixar que ele nos domine. Precisamos estar aos pés do Senhor. Uma outra consideração, que nosso maior inimigo é o inimigo de nossas almas. É Satanás. Ele pode matar para a eternidade. O seu maior inimigo não é a dificuldade financeira. O seu maior inimigo não é a pandemia. O seu maior inimigo não é a quarentena. O seu maior inimigo é Satanás. Mas se você e eu ouvirmos a palavra de Deus com fé, se nós nos prostrarmos diante dele, como fez Ezequias, se nós crermos em Cristo, na sua morte vicária, no seu sacrifício substitutivo, onde Jesus Cristo pagou pelo meu e pelo seu pecado, se nós crermos que ele morreu, que ele ressuscitou no terceiro dia e que ele vai voltar para buscar a mim e a você, nós viveremos um gozo de uma paz, mesmo aqui nesse momento. Porque a paz que Cristo Jesus pode derramar na minha alma e no meu coração, no seu coração e na sua alma, independe da situação, independe da crise. É uma paz que o mundo não pode entender, mas você que crê em Cristo, desfruta dessa paz, porque você espera o retorno de Jesus para te buscar. A pandemia pode me matar, mas não pode me tirar da eternidade com Cristo. Essa é a grande verdade que nós temos que crer e entender de uma vez por todas, porque ela é relatada nas Escrituras. Deus luta a nossa causa aqui e nos promete uma vida eterna com Ele na glória. Nós somos obedientes. Nós somos cristãos, nós respeitamos as leis da nossa igreja e as leis das autoridades constituídas. Nós nos cuidamos, nós usamos álcool gel, nós usamos máscaras quando vamos aos locais de comércio. Nós mantemos um distanciamento social, mas nós tememos a Deus acima de todas as coisas. E não ao alarmismo, muitas vezes provocado por homens com segundas intenções nesse país e nesse mundo. Ele luta a nossa causa. Eu gostaria de encerrar com as palavras do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios. Olhando para a vida de Ezequias, olhando para o contexto de Ezequias, olhando para a situação difícil que Ezequias enfrentou, olhando para a situação difícil que nós enfrentamos nesse momento. Eu quero terminar com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, versos 16, 17 e 18. Paulo diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que se não veem são eternas. Amados, a maior causa que eu e você lutamos é contra o pecado. E a maior dificuldade de lutar essa causa é não possuir fé, ou possuir uma fé fragilizada. Siga as orientações de Paulo. Não desanime. Olhe para o futuro. Olhe para aquilo que Deus prometeu no seu retorno. Olhe para a vida de um homem de Deus como Ezequias. E olhe para que Cristo, um dia, voltará para buscar aquele que o pertence. O desejo do meu coração é que essa palavra possa despertar no seu coração também o desejo de servir a Deus. Não espere mais. Não sabemos o dia de amanhã. Renda hoje mesmo o seu coração a Deus. Não se prenda a nada. Não se prenda às artimanhas do inimigo. Não se prenda às artimanhas que ele tem traçado para não fazer com que você creia em Deus. Eu queria orar para encerrar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa alcançar o objetivo, e o Senhor sabe o objetivo. Eu não sei, mas o Senhor sabe quem será impactado. Eu não sei, mas o Senhor sabe quem vai receber essa palavra no coração e vai, Senhor, sentir um desejo ardente de conhecer o Senhor, que vai sentir um desejo ardente de se firmar diante do Senhor, de restaurar a sua fé, de restabelecer a intimidade com o Senhor. E aquele, ó Pai, que não conhece a Ti, vai sentir um desejo de conhecer o Senhor ardentemente e viver essa paz que vem em nossa alma, que o mundo não a tem, mas que o Senhor Jesus Cristo derrama sobre nós. Esse é o desejo do nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, estivemos juntos essa noite, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Que essa palavra que nos foi ministrada, ela possa nos incomodar bastante. À noite, antes de deitarmos, possamos pensar em todas essas coisas. Durante a semana também, que nós possamos fazer considerações profundas sobre tudo que nós ouvimos, que observemos o personagem Ezequias, o grande rei, que nós possamos nos despir de nós mesmos e sermos revestidos do Espírito Santo. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão terna e eterna do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu querido irmão e irmã, e com todo Israel de Deus, hoje e sempre. Amém.